Vamos abrindo um novo vídeo aqui, então. Vamos aguardar um minuto só para a entrada dos nossos seguidores. Olá, Aí, agora sim. me Agora tudo bem. ouve? Como Ok. não ouviu, não ouvi mais nada, de repente caiu. Mas no início estava ouvindo a música ou não? Sim, sim. Estava. Estava perfeito. Muitas vezes a nossa internet acaba não nos ajudando muito, né? Isso. Vamos aguardar só mais um minuto, que eu vi aqui que o pessoal saiu, mas estão voltando. Eu vi o Isaías, a Diane, estão todos aqui retornando. Né? Enquanto isso, eu vou aqui dar aqueles recados novamente, tá? Então, é só lembrá-los que toda segunda-feira nós temos a nossa aula de Direito Penal, é, aula em que várias pessoas estão participando e também participam de um grupo em que recebem um material para essa aula. O material é disponibilizado no dia mesmo, na segunda-feira. Ok? Professor, eu acredito que ele não esteja me ouvindo novamente lá. Está me ouvindo aí, professor? Começando a falhar de novo. Congela a imagem, depois descongela. Acontece, comigo está acontecendo o mesmo aqui com a sua imagem também. É, tá travando. A minha imagem está travada. A sua, né? Isso. Para mim aqui também. Vamos ver se melhora um pouco a nossa net aí. E, é, Peço a quem nos acompanha, então, que auxilie lá, não é? Mostre que está participando, aí coloca a mão lá no coraçãozinho, manda um coraçãozinho para a nossa live aí, para sabermos que vocês nos acompanham, ok? Nós estamos aqui enfrentando uma pequena dificuldade com a internet. Né? Lógico, nós sabemos que é um horário em que várias pessoas estão transmitindo, né? Vamos aguardar um pouco mais aqui. O coraçãozinho na tela nos ajuda bastante também. Lembrando que as nossas lives de entrevistas, elas ficam gravadas no canal do YouTube, que é o Professor Colasso, ok? Então, todas essas lives ficarão lá no canal. Estamos ainda com um pequeno problema de transmissão aqui com o professor Eri. Acredito que Tá a conseguindo me ouvir? internet lá. E o professor, a sua imagem está aqui para mim congelada. Tá conseguindo me ouvir? Sim, ouço bem. Ah, não, perfeito. Eu também estou ouvindo você perfeitamente. Ok. Professor Eri, deixa eu apresentá-lo. Eu já havia feito a apresentação, não é? O professor Eri, então, formado em matemática, em física, em direito pela UNOESC, é, é também oficial de cartório no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, professor de direito tributário da UNOESC e no SENAC, e vai falar para nós, vai falar conosco hoje, né, professor, sobre direito do futuro. Um Isso. tema que para nós é um tema instigante, né, professor? É um tema que suscita a nós várias dúvidas e também nos traz aqui uma perspectiva de como o direito deve ser visto para frente. Professor, eu sei que a imagem aqui, para mim, ao menos, ela está parada, entretanto, nós podemos ouvi-lo perfeitamente. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco, né, iniciasse, fizesse a sua apresentação novamente, né, falar da sua profissão, de como essa matéria influencia no seu dia a dia, né, e nos contar um pouco do direito do futuro, do compliance, e eu vejo que é algo que o senhor tem trabalhado muito. Perfeito, então agradeço. Espero que daqui a pouco descongele minha imagem ali para ficar mais tranquilo. Mas no primeiro momento aí eu agradeço, né, o convite, professor.
Marcelo, e parabenizo já pela iniciativa, tenho acompanhado o teu trabalho aí pelas redes sociais, tem sido fantástico mesmo, isso agrega bastante, penso que a sociedade ganha muito com isso, né? E a sociedade acadêmica mais ainda. Bom, eu sou o professor Eri Balcir, atuo na UNOESC, no SENAC, já há mais de 10, 15 anos, e na Justiça Federal eu tenho trabalhado já há mais de 21 anos. A minha formação é Física, Matemática e Direito, e eu tenho lá dentro da Justiça Federal, já ocupei cargos de supervisão, cargo de direção de secretaria, e atualmente, nos últimos anos, tenho me dedicado na parceria ali do Rodrigo Simoneto, que está assistindo aí, eu vi que ele entrou na live, tenho trabalhado como oficial de gabinete. Isso, mas dar aula, propriamente dito, né, eu dou desde 1997. Então quando estavam, né, fazendo o rascunho da Bíblia, eu já estava dando aula de física e matemática na época. Bom, isso tudo para ilustrar o seguinte, né, professor? E para quem está acompanhando aí também. Na época, em 1996, eu comecei a fazer a faculdade de Física, Matemática e Direito ao mesmo tempo e me chamavam de louco na época. Me chamavam de louco porque era uma coisa, né, vai para a área do direito, não vai para a área do cálculo, vai para a área do cálculo, né? E assim, e eu arrisquei fazer as três ao mesmo tempo. Isso agregou muito na época e o resultado positivo daquilo eu sinto até hoje, né, no meu trabalho, na minha vida profissional, tanto dentro do Judiciário Federal quanto dentro da vida acadêmica, dando aula aí nas graduações e nas pós-graduações, de um modo que eu me sinto privilegiado, de certa forma. E mais instigado ainda, né, felicíssimo de poder lançar algumas ideias aqui sobre o direito do futuro. Por quê? Porque tudo que foi feito desde aquela época, na minha vida acadêmica e profissional, tudo teve um plus, um resultado positivo. Tudo o que eu fiz agregou para um passo subsequente, né, numa perspectiva de ascensão profissional. E, claro, se eu não tivesse ousado na época, e é o que eu deixo de recado para os meus alunos hoje, né, para todos que estão assistindo a live agora nesse momento, é que se já em 1997, né, tinha um espírito de ousar, um espírito de superar os limites, um espírito de quebrar barreiras, de acreditar que era possível, então, tanto mais nesse momento, em tempos, né, como a gente tem vivido aí, de desafios, de pandemia, de crise financeira, de crise previdenciária, de um monte de outras questões adjacentes. Então, fica a dica para vocês, né? É possível sim, né? Basta acreditar, persistir e, claro, trabalhar, estudar bastante. Uma coisa que nunca deixei de fazer, graças a Deus, é deixar de estudar. Né? Não é porque concluí as graduações, não é porque em 1999 ingressei na Justiça Federal que abaixei a guarda e disse agora está resolvido, né? E aí não precisa mais estudar, não precisa mais se aperfeiçoar e vamos que dá. Não, pelo contrário, né? Penso que nós, e tenho acompanhado o teu trabalho também, professor, a gente tem se dedicado a estudar constantemente e espero que esse nosso exemplo, né, passe para os alunos também e que eles persistam, né? Que o futuro a gente mesmo constrói, né? O futuro a gente mesmo vai construindo um tijolinho, tijolinho, tijolinho em cima do outro, enfim, que chega num momento em que realmente você tem uma obra já perfeita e acabada. Nesse momento, professor, fico bem feliz pela escolha do tema, a gente divagou um pouco ali, mas quando definimos o tema, fiquei bem feliz. Por quê? Porque, olha só, eu acabei de falar que ingressei na Justiça Federal em 1999. Na época, não existia sequer a Lei 10.259, de 2001, que tratou do rito do Juizado Especial Federal. Na época, eu trabalhava dias e dias dentro da Justiça Federal, juntando petições, né? Início de carreira, sabe como é que é, né? Tem que demonstrar, né, que está ali para o que daí vier, enfim, tem que estar preparado. E era o auge dos processos físicos, o auge de discussões de FGTS, o auge de discussões de revisão de benefícios previdenciários, e acabou que muitos e muitos dias foram trabalhados à base de juntadas de petições, carimbos daqui, carimbos dali, e assim por diante. Logo em seguida veio a lei e trouxe o juizado especial. Opa, já houve uma mudança de paradigmas.
né? E, de repente, mais para frente, a gente percebeu que surgiu o tal do processo eletrônico. Já uma proposta de processo eletrônico na sua primeira versão. Daí sim que os paradigmas mudaram todos, né? E aí, mais recentemente, agora a gente tem se dedicado em aperfeiçoar o sistema do processo eletrônico, que é o sistema do EPROC V2, que, graças a Deus, né, tem emplacado bastante e tem sido referência do Judiciário da Quarta Região aqui, né, do Judiciário Federal da Quarta Região, tem sido referência para o país inteiro. Inclusive aí para algumas comarcas, né, para o Fórum, os tribunais de justiça também têm adotado. Isso fez eu perceber ao longo do tempo que, se não estivesse propenso às mudanças, propenso a estar disposto, né, disponível e querer acompanhar a evolução, certamente eu teria reprovado já nas avaliações periódicas. Por quê? Porque isso fez com que, de uma época que eu passava horas e horas carimbando o processo, juntando petição e aguardando o final do expediente para poder chegar até um terminal burro, né, para poder atualizar as fases do processo e atualizar o localizador, para uma realidade de 2020, em que você, aí no teu escritório, você lá na delegacia, né, o advogado no escritório, eventualmente o cliente, no caso de uma ação, né, de atermação, enfim, todos em tempo real já estão acompanhando a movimentação do processo. E mais do que isso, o sistema do processo eletrônico já atualiza as fases. Você juntou a petiçãozinha, já está juntada, já muda o localizador automaticamente e, dependendo do caso, já procede à intimação com decursos de prazo já automáticos. Então, veja só, eu estou de uma época de judiciário bem arcaico, né? Até, sim, inclusive na época do ingresso da Justiça Federal, que a própria internet era uma coisa de luxo, né? Agora a gente tem uma internet veloz, a gente tem, né, um aparato de processo eletrônico veloz, e aí tem todo um avanço tecnológico que vem por detrás disso, né? E que com ele traz os desafios. Aí, o tema de hoje, né, Direito do Futuro, é justamente isso, né? Eu vou falar de um tema em que eu tenho vivido ao longo dos últimos 20 anos, né? E que hoje, mais do que nunca, o país inteiro, e não só o Brasil, tá? Basicamente, países como a Inglaterra, países como os Estados Unidos, já estão anos-luz na frente, na perspectiva de parar e estudar para verificar como que a gente está, fazer um diagnóstico, como que a gente está e como que a gente estará daqui a alguns anos, em razão justamente desse avanço tecnológico. Aí, professor, nessa linha de raciocínio, eu me permito fazer alusão a... Claro, existem várias obras que tratam do tema, mas eu me permito fazer alusão a uma obra brilhante, fantástica, riquíssima sobre isso, da própria FGV, Direito de São Paulo, né, que tratou de fazer uma pesquisa agora em 2017, 2018, com inúmeros escritórios de advocacia no país inteiro, e aí trouxe algumas reflexões possíveis, né, que são, apesar de ser de 2017 e 2018, obviamente são, por demais, recentes, atuais e muito importantes para diagnósticos, né, para questões que a gente vai passar a discorrer logo em seguida. Veja só, nós temos um perfil de aluno que vem para o curso de Direito, e que lá no curso de Direito, especialmente quando tem contato com uma outra disciplina que envolve um cálculo, por exemplo, já, né, se apavora. Claro que eu estou exagerando, mas é um perfil, né? Já se apavora, professor, estou fazendo faculdade de Direito, não vim para fazer cálculos, né? E assim por diante. Claro, é intuitivo. Nós estamos, querendo ou não, numa vibe de aprendizado, né, de lecionar curso de Direito, as aulas de Direito, é como se fazia há muitos anos, né? Focado, claro, salvo raras exceções, mas o curso, por sua própria natureza, ele é um curso tradicional. Ele é um curso muito tradicional. É um curso que precisa ali, talvez, não dá para comparar a estrutura que precisa para uma engenharia química, para outras engenharias, né, de aulas preponderantes mais práticas, do que o curso de Direito. Perfeito. Então, primeira detecção, primeiro diagnóstico. É o curso de Direito que há muitos e muitos anos, né, vem se apresentando para a sociedade. A escolha do aluno pela área do Direito já é uma escolha, né, já inclinada justamente para fugir, né, consciente ou inconscientemente do cálculo, né, e assim vai. Só que a sociedade, ela
mudou radicalmente. A sociedade mudou de um padrão de indústria, o padrão de sociedade da década de 60 e 70 para as últimas, vamos colocar para a última década em especial, mudou radicalmente. E aí o direito também vai ter que acompanhar essa evolução. E aí a preocupação nossa hoje, nesse momento, direito do futuro, né? A new law, ou seja, com o que eu preciso me preocupar especificamente, né? Eu que estou assistindo a live aqui nesse momento, né? Com o que eu preciso me preocupar? O que eu, enquanto acadêmico, eu, enquanto instituição de ensino, eu, enquanto operador do direito, seja como delegado, seja como juiz, seja como promotor, seja como, enfim, todos, né, procuradores públicos, em todos. Bom, há algumas reflexões iniciais. Que tecnologia eu preciso usar, então? Qual é o melhor recurso? Só algumas ideias, né? O que o meu cliente está esperando? E aí, professor, um alerta. O cliente de outrora não é mais o mesmo cliente de hoje, né? Ou o cliente de hoje não é mais o mesmo cliente de outrora. O cliente de hoje, professor, se me permite, ele pode ser o analfabeto digital, né? Que talvez nós sejamos também, não estou entrando nesse mérito, mas ele pode ser um nerd, mas ele pode ser uma startup, Exato. mas ele pode ser uma big Exato. data. Ele pode ter pesquisado muito antes de procurar o advogado, inclusive. Pesquisado Exatamente. muita matéria. Exatamente, professor. Então, esse cliente, o que é esse cliente? Bom, o cliente, ele vai te pagar honorário, ele vai te contratar, ele vai, enfim, só que ele espera, né, um retorno muito à frente da tua parte. Então, repito, esse cliente, né, já fica a dica para quem está assistindo a live aí, direito do futuro. O cliente, ele já pode ser um analfabeto digital, mas ele pode ser um nerdzinho, mas ele pode ser uma startup, mas pode ser uma big tech, né? Que diferença faz? Faz muita diferença e a gente já vai ver para frente. Né? Que habilidades, professor, esse acadêmico, que habilidades esse profissional já formado ainda tem que desenvolver? Né? São inúmeras, a gente vai ter que ver. Né? Será que a gente vai precisar ensinar programação para os alunos? Será que o aluno vai precisar matemática, lógica, algoritmos? Né? Será que vai precisar ter um contato maior com tecnologias disruptivas, com robótica, com inteligência artificial, com realidade aumentada, Big Data? Sei lá, são só algumas ideias, né, que a gente está imaginando aqui. É só elucubrações, mas só para provocar a reflexão. Será que a TI, será que o júniorzinho da TI lá, ele vai acabar se tornando um parceiro, né, do nosso empreendimento? E olha, eu vou deixar bem claro assim que num passado mais distante era bem comum usar essa expressão, não, o júnior da TI, o júnior da TI está lá para configurar a impressora, para configurar uma rede, para configurar. Não. Hoje, o júnior da TI, né, dentro de um escritório de advocacia, dentro de um poder judiciário, ou dentro de qualquer outra organização que tenha contato com o judiciário, com a área jurídica, ele é uma das peças mais importantes. Mais importantes. Por quê? Porque, queira você ou não, vai ser ele que vai te dizer o seguinte: olha, excelência, antes de se preocupar com inteligência artificial, preocupe-se primeiro com a automação. Depois, a gente passa, se for o caso, né, por uma inteligência artificial. Mas ainda assim, talvez seja necessário passar por um viés de praticar, de aperfeiçoar a gestão de processos. E eu não estou nem falando de processo jurídico. Estou falando de gestão de processos. É como você faz a gestão de alguns processos e procedimentos lá dentro da delegacia, doutor. É como alguns colegas nossos que estão assistindo aí fazem a gestão do processo, né? Processo de produção em si, lá dentro dos seus escritórios de família, ou escritórios onde estão fazendo estágio, não importa. O que importa é que também é necessário pensar sobre esse viés. Né? Qual a importância, professor, dada, de repente, para o uso de softwares na área jurídica? Né? Eu preciso dominar a inteligência artificial fraca ou a inteligência artificial forte? Porque tem diferença. Né? Quais serão os impactos? E aí está o X da questão. Quais serão os impactos do uso do software na área jurídica? E o pior é que o verbo, se prestarem atenção, o verbo já é um verbo equivocado. Né? Porque quais serão? Como assim serão? Já está sendo. Já está Exato. sendo. É como se dissesse, né? Professor, eu não entendi. Bom, antes da gente continuar a conversa, você só precisa ouvir agora uma frase que eu vou falar para você perceber, ou tentar pelo menos chegar a uma conclusão bem rápida. O direito do futuro já tem história. O direito do futuro
já tem história. Então, memoriza isso e leve para reflexão em casa, né, no seu escritório. O direito do futuro, ele já tem história. Então, não fica para trás. Não fica imaginando que a coisa está lá no horizonte, não está lá longe. Não, já está aqui. E aí, nesse contexto, professor, a própria FGV publicou em 2018 um estudo bem interessante sobre isso, apontando já que já na época, só para você ter uma ideia, a OAB já tinha mais de 1 milhão de inscritos na ordem. Claro que ativos talvez chegue, né, em 700 mil, 800 mil, mas foca nisso. Faculdades de Direito, né, 1.400 aproximadamente. Né? Claro, se você considerar mais de 1 milhão, né, de um país que tem ali seus 7 milhões, que tenha pelo menos uma probabilidade de ter uns 7 milhões se acaso não tivesse o exame de ordem, né, isso é uma coisa preocupante. É uma coisa para se pensar. Ou seja, existem inscritos um pouco mais de 1 milhão. Se não tivesse o exame de ordem, nós teríamos uma estimativa, tá, publicada pela FGV São Paulo, aproximadamente 7 milhões. 7 milhões. 7 milhões. Né? E aí, 2% desse alunado de universidade, eles acabam escolhendo justamente para fugir da área da ciência exata. Né? E aí, o que chama atenção é que essas conclusões levam em consideração mais ou menos uns 400 ou 500 escritórios que foram objeto dessa pesquisa. E o que chamou atenção foi o seguinte: se você olhar hoje no Brasil, o diagnóstico de cada escritórios com até 3 advogados, somam aproximadamente 20%. Mas de 4 a 10 advogados é a maior parte, são aproximadamente uns 42%. Se você pegar aqueles de 3 advogados, de até 3 advogados, com os de composição entre 4 a 10 advogados, nós temos 62% de todos os escritórios. Aí os demais? Bom, os demais são mais escassos. Pega ali de 10 a 20 advogados, só 14%. De 21 a 30 advogados, uns 14%. De 31 a 40 advogados, 5%. E aí, pasmem, de 61 a 100 advogados, 5%. Mas é de 61 a 100 advogados no escritório. E mais de 100 advogados no escritório, 3%. Né? Claro, de um universo de aproximadamente 400, 500 escritórios que foram consultados. Mas qual é o problema? O problema no bom sentido, né? Mais de provocar uma reflexão. É que grandes escritórios, grandes, que eu digo, gigantes escritórios, gigantes corporações, estão se agigantando cada vez mais, ocupando cada vez mais espaço, inclusive no Brasil. De onde eles vêm? Especialmente do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, se você está com a guarda baixada, fica atento, porque daqui a pouco você pode ser engolido por eles. Né? E qual é a área de atuação, né, que mais chama atenção? É que esses escritórios eles estão mais focados naquelas advocacias que a gente costuma falar, o contencioso de massa, as demandas repetitivas. Justamente por quê? Porque elas abrem um viés muito mais tranquilo, muito mais fácil para trabalhar com a tecnologia da informação lá dentro do escritório. Eu não estou falando de inteligência artificial, estou falando de tecnologia da informação, eu estou falando de automação, eu estou falando de gerenciamento de processos, o que é bem diferente. Né? Mas são áreas que envolvem trabalhista, área do direito de família e sucessões, áreas de contratos, inclusive está em ascensão, a área do direito tributário, cada vez mais, e a área do direito imobiliário. A área do direito imobiliário, só tem que lembrar que, para quem, né, gosta de direito imobiliário, tem que lembrar que o direito imobiliário hoje, ele é lato sensu, ele é considerado o direito imobiliário como uma irmão, como fazer parte do mesmo imbróglio ali da área do direito societário. Por quê? Porque tudo está interligado, né? Agora, veja só, nós falamos de escritórios que eram compostos de até 3 advogados e depois outros gigantes. Esses menorzinhos, se você perguntar assim, né, tá, qual o contato de TI que você tem lá dentro do escritório? E eles vão dizer, na sua grande maioria, bem tranquilos, que a TI ela é terceirizada. Agora, por outro lado, e os grandes escritórios? Bom, aí sim, aí eu vejo uma sacada muito interessante. Os grandes escritórios, né, que em percentual nesse universo são bem menores, mas eles estão muito à frente. Por quê? Porque eles já têm uma equipe de TI dentro do seu próprio escritório. Eles já internalizaram a solução dos seus próprios problemas. E fazem isso de maneira, muitas vezes, artesanal. Ou seja, uma equipe multidisciplinar, né, para poder, o quê? De forma bem artesanal,
construir, confeccionar, sugerir ou aperfeiçoar um software, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo, qualquer outro programa, mas que venha atender exatamente o seu processo de produção. Para quê? Para reduzir custos, mas ao mesmo tempo repassar para o seu cliente algo mais eficaz, algo mais célere, algo mais atrativo, algo mais, inclusive em tempos de compliance, algo mais transparente, que é o que muitos escritórios têm pecado hoje em dia, né, nesse quesito. E, professor, se me permite, quando fala de equipe multidisciplinar, esses grandes escritórios, eles já têm lá como chefe, por exemplo, da área de TI, não é nem um mestre, doutor ou alguém formado na área jurídica. É engenheiro de produção. O engenheiro de produção, ele pode ter, a título de cultura geral, pode ter um link com a área jurídica, mas o engenheiro de produção, ele entende de métodos de processo. Ele tem um outro know-how. Professor, e aí, é o que eu... Desculpe interrompê-lo, porque só que essas dúvidas pairam aqui a todos nós. Neste momento é que eu vejo uma necessidade também do advogado, do novo advogado, ou do aluno que está ainda cursando, não é? Está ainda na academia. Então, uma necessidade hoje também de que ele tenha novas competências, que ele conheça essas novas tecnologias, tanto de gestão quanto a inteligência artificial, porque isso vai, na verdade, fazer com que ele consiga interagir de forma mais rápida, mais efetiva, mais eficaz no processo, né? Então, ao meu ver, ao menos, o que, como nós professores estamos também sempre com aquele contato com o aluno, muitas vezes vemos o aluno estudando de uma forma mais fechada, mais centrada, sem ter essa interdisciplinariedade. E cada vez mais a interdisciplinariedade, ela é necessária, ela se faz imprescindível ao nosso dia a dia, pois do que me adianta conhecer todas as fases do processo, conhecer as formas, né, de peticionamento, mas se eu desconheço efetivamente hoje lá como esta matéria está sendo tratada e deliberada lá no tribunal, junto ao sistema. Então, eu acho que isso é de extrema importância também e que pode ser um diferencial aos novos. O senhor não acha isso? Você tocou num assunto bem delicado, que é justamente essa necessidade agora de desenvolvimento pelos acadêmicos, desenvolvimento pelos próprios já operadores do direito de um modo geral, inclui todos, né, que têm contato com o direito, que é justamente o desenvolvimento dessa soft skill. Soft skills no sentido de essas novas habilidades. Exatamente isso. Nós tínhamos um paradigma, né? Nós tínhamos uma referência que era um escritório em que, claro, brincando aqui, generalizando, mas que era um escritório em que há pelo menos dois sócios. Um, que é o Relações Públicas, aquele que faz e acontece, aquele que fala com todos, aquele que... E aquele outro que era mais de gabinete, aquele mais de produção mesmo, mais um perfil mais introspectivo, né? E quando muito, com o auxílio ali de um funcionário ou de um estagiário e assim por diante, que fazia a parte seria o minutário. Isso já foi, tá? Isso já era. Isso, conforme o professor acabou de mencionar aí, com toda a razão, a necessidade de desenvolvimento agora dessas novas soft skills, ela é latente, ela é gigante, né? Gigante, ela é absurda, na verdade. E aí tem um caso bem interessante que o professor me lembrou agora. Existe uma referência aqui no sul do país, né? O professor conhece o Alexandre de Moraes da Roça, que ele trabalha muito bem esse assunto, né? E, enfim, é uma referência, que é uma mente brilhante mesmo. E ele diz o seguinte, olha, às vezes a solução está na tua mão, inclusive às vezes literalmente, mas você não desenvolveu essas soft skills aí, você não desenvolveu essas novas habilidades, e aí acontece o quê? Acontece que você vai focar no problema e não na solução do problema. Né? E aí eu lembro que numa das suas palestras, numa das suas falas, ele cita um exemplo de houve um caso de um roubo lá, enfim, a polícia foi atrás, prenderam em flagrante, levaram para a delegacia, só que pegaram a pessoa que não era, né, o infrator, que não era o criminoso.
E aí chamaram o advogado. O advogado, com aquele neurônio tecnológico, a gente fala, o advogado já chegou já muito à frente. O advogado chegou e disse, olha, se o meu cliente está falando que não, por quê? Porque ele tem um álibi, né? E ele estava em tal lugar, e sim, assim. Então é bem simples, né? Vamos pegar o celular dele, né? Se ele permitir, enfim, acessa o celular, bota ali a senha, abre, acessa o Google, vai lá, acessa o histórico, né? O histórico, aí vai estar praticamente ali o histórico todo dele, nas últimas 24 horas, uma semana, não sei, né? E aí só basta que alguém da delegacia vá atrás, então, desses pontos, né? Acesse câmeras para verificar se realmente bate ali o álibi dele, e realmente batia. Ou seja, né, alguém com neurônio tecnológico chegou naquele imbróglio, evitou um falso positivo, evitou um desgaste com um flagrante, evitou, né, todo um... Você sabe bem como é que... Né, tudo que envolve, né, o aparato estatal, enfim, e pronto, resolveram. Estava mais do que resolvido, né? Então, esse neurônio tecnológico, nós vamos precisar dominar cada vez mais, né? A partir de agora. E como se faz isso? A partir justamente desse desenvolvimento de novas habilidades, ou seja, essas novas soft skills. Por quê? Se você pegar a doutrina aí que trabalha sobre esse assunto, eles vão dizer o seguinte, o que é natural é o advogado, ainda hoje, tentar resolver problemas, né, com base nas suas hard skills, ou seja, aquelas habilidades desenvolvidas na grade curricular antiga. Mas hoje não. Hoje, se você pegar as instituições de ensino mais ligadas, mais à frente, tome-se como exemplo aí a própria UNOESC, aqui do campus de Videira. Se você pegar a grade curricular, você vai dar uma corrida de ouro na grade curricular nova, né, a nova grade curricular, você vai pegar lá várias disciplinas super interessantes, já muito à frente, né, desse nosso tempo. Uma delas, por exemplo, que eu posso citar aqui, que me chamou muita atenção, é a disciplina de empreendedorismo, inovação e inteligência artificial no direito. Mas, meu Deus, extremamente importante. Ou seja, repito, disciplina de empreendedorismo, inovação e inteligência artificial no direito. Por que isso, professor? Por que isso, colegas que estão assistindo? Por que isso? Porque não adianta mais, em tempos de 2020, você ser expert em direito internacional, por exemplo, e se colocar numa posição de ter que lidar com uma reunião com alguns sócios de grandes empresas, de grandes grupos econômicos, e você não ter essa soft skill, no sentido de saber gerenciar, no sentido de ter liderança, no sentido de ter uma expertise um pouquinho mais apurada, no sentido de ter uma visão um pouquinho maior do que aquilo que você propõe às grades, né, mais antigas. Não adianta de nada. Você provavelmente vai sair de uma reunião sem resolver o problema. Agora, se você se põe ali na condição de um profissional da área do direito, mas que sim, né, que já está com a mente lá na frente, aí, com certeza, o resultado positivo dessa reunião vai ser muito maior, muito mais importante para você, né? E aí, claro, professor, que hoje, quais habilidades, então, nós temos que desenvolver? Ora, se você que está assistindo aí tem alguma dúvida ainda, eu diria assim, ó, a começar justamente pelas iniciativas de ensino, né? Mudar a forma de ensino, propor novas disciplinas, como a UNOESC está fazendo aqui, já está muito à frente também, né? Propondo inovação e inteligência artificial no curso de Direito, mas no curso de Direito, mas é óbvio que no curso de Direito é mais do que importante isso, né? Uma noção... É isso, né? Desculpe interrompê-lo, mas é justamente isso que eu também observo, mas não só na área da tecnologia, quando falamos de inteligência artificial, ou enfim, informática, não só nessa, mas o operador do direito ele tem que ter uma visão mais ampla de mundo. E aquele seu exemplo, que é citado pelo professor Alexandre Moraes da Rosa, que é muito interessante, inclusive o advogado com esse neurônio, não é, tecnológico, já propõe onde estava o celular do meu cliente, está conectado o tempo todo no Google, no GPS, procure no GPS celular que encontra. Ótimo esse exemplo, e efetivamente foi o diferencial, professor. E fico feliz em saber que a UNOESC tem esse projeto para alterar esta visão que nós temos, né, que ultrapassada, inclusive, de que o modo de estudo, inclusive, deve ser feito somente da maneira tradicional. Muito interessante. Desculpe interrompê-lo, só quis, né, trazer isso que eu acho importantíssimo mesmo.
Perfeito. Eu gosto desse exemplo porque ele diz muito de uma maneira bem simples. Ele é muito marcante, mas de uma maneira bem simples, né? Agora, claro, professor, né, nessa linha de raciocínio, nós estamos caminhando e muito rapidamente para um cenário em que talvez uma atividade jurídica, daqui a pouco, envolva a intervenção transversal e interdisciplinar de várias áreas. Né? Já há projetos muito importantes aqui no Brasil sendo realizados envolvendo, por exemplo, isso dentro do próprio Poder Judiciário, né? Envolvendo neurocientista do aprendizado trabalhando em parceria com engenheiro de software, por exemplo, né? Mas em parceria também com alguma pessoa especializada nessa área de fronteira entre ensino e tecnologia, porque tem que ter alguém com habilidade para isso, né? E também envolvendo professores brasileiros, mas inclusive estrangeiros. Por quê? Porque em tempos de 2020, em tempos de compliance, em tempos de governança corporativa sustentável, que se aplica muito para o escritório da advocacia, quanto maior seja ele, mais importante ainda, não dá para se descuidar, né? Não dá. Mas os desafios continuam. E aí o Alexandre Moraes da Rosa, ele é fantástico também, porque ele aborda... Ele tem um artigo muito importante, bem interessante, chamado A Questão Digital, o Impacto da Inteligência Artificial no Direito. E aí, nesse artigo, nessa fala dele, ele diz o seguinte, olha, nós estamos tão avançados que a gente não se discute mais, percebam, grave isso, a gente não discute mais se a tecnologia vai entrar ou não vai entrar no Poder Judiciário. A gente não discute mais se o robô vai julgar ou se o robô não vai julgar. A gente discute, sim, quando o robô pode julgar. Quando? E em que circunstâncias ele pode julgar. E, principalmente, qual é o conteúdo ético dessa decisão. Por quê? Porque é inevitável. Se você está me assistindo aí, você que é acadêmico de direito, você que é operador do direito, robô julgando, mas isso já é passado praticamente. Já estão presentes. Basta você lembrar do robô Vitor no STF. Pega lá no STJ o Sim. robô Sócrates. Pega no próprio Conselho da Justiça Federal o robô Lia. Né? Pega o robô Leia em alguns estados, né, do Brasil. São robôs mesmo, são robôs que já estão acelerando em muito a análise, né, de processos em tribunais. E isso chegou tão rapidamente no próprio STF. Mas daí, claro, professor, toda a inteligência tem uma contra-inteligência. Né? Aí grandes empresas também já produziram o robô batizado de Rui Barbosa. E o Rui Barbosa tem aquela célebre frase, né, dizendo que a justiça tardia não é uma justiça, não uma injustiça, né, manifesta. O propósito da criação desse robô, né, chamado Rui, foi justamente para quê? Para ficar, então, criar algoritmos específicos para poder ficar monitorando o tempo de tramitação de determinados tipos de processo nos tribunais superiores, para poder realmente cotejar, para poder flagrar. Bom, tudo bem, os seus judiciários dizem que ele é ágil, então vamos ver se ele é ágil mesmo, né? E aí, claro, inteligência e contra-inteligência, né? A toda ação corresponde a uma reação de igual ou maior intensidade, é assim que funciona. Mas o Alexandre de Moraes da Rosa, que eu recomendo as obras dele muitíssimo, ele cita um exemplo que eu acho que daí dá para fechar assim, muito perfeito. Olha, é claro que não é da área do direito, mas envolve indiscutivelmente ou indiretamente a área do direito e os escritórios de advocacia. Pega a vibe agora dos veículos autônomos. Pega a vibe dos veículos autônomos. As grandes empresas, né, já estão, inclusive no Brasil, já estão circulando veículos autônomos. Veículos que circulam normalmente pelas ruas por aí afora, com pessoas dentro, mas não tem nenhum motorista. Né? E esses veículos autônomos, então? Qual é a relação desse veículo autônomo com o direito penal? Bom, aí, qual é a relação desse veículo autônomo com o direito civil, no que tange a responsabilidade civil? Bom, aí você precisa perceber que, mais do que nunca, o direito deve sim ser pensado e formulado a partir de uma compreensão mais profunda ainda sobre as características dessas novas tecnologias que a gente tem tido contato nos últimos tempos. Né? E as mudanças que essas provocam no comportamento das pessoas. Nós, né, qualquer um, não precisa nem ser operador do direito. Né? Mas para analisar esse contexto de um veículo autônomo que eventualmente se encontre numa situação de acidente,
você precisa, como advogado, como julgador, como delegado, como promotor, né? Enfim, como os stakeholders todos envolvidos, você precisa lembrar que mais do que nunca haverá necessidade de executar uma interdisciplinaridade flagrante, né? Porque a interdisciplinaridade que no passado era desejável, né? Era um luxo, agora ela se tornou uma necessidade, porque você vai precisar sim agora, para resolver uma lide jurídica dentro do teu escritório, ter que passar pelo crivo, pelo viés dos códigos de programação, pelos modelos de aprendizagem, de máquina, pelos sistemas eletrônicos, enfim, por várias outras questões. E aí o jurista, né, o Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, olha, e se esse carro eventualmente atropelar alguém? Né? Por quê? Porque é o mundo dos fatos, tudo é possível, tudo é factível. Né? Então, é um veículo autônomo. Imagina que você está nesse veículo autônomo, que, portanto, não precisa de condutor, né? Mas, infelizmente, se depara com uma situação e acaba atropelando alguém. Daí você vai dizer o seguinte, bom, mas eu não estava dirigindo. Né? Mas como assim? Né? Então, se pergunta, do ponto de vista da responsabilidade civil, né, que envolve toda essa tecnologia, de quem é a responsabilidade civil? É da empresa que fabricou? É de quem importou esse veículo? É de quem vendeu o veículo? É da empresa que eventualmente fabricou o software, né, que está sendo utilizado ali naquele momento? Ou é do sujeito que comprou o carro? Né? Enfim, são questões que envolvem essa tecnologia, que vão acabar parando lá na delegacia, que vão acabar parando lá no escritório da advocacia, que vão acabar parando lá no próprio Poder Judiciário, só que nós não temos ainda respostas definitivas. Né? Por quê? Porque há uma mutação, há um avanço muito grande, e a gente não está... Convenhamos, talvez a gente não saiba nem todas as regrinhas que constam do manual do nosso próprio veículo, né? Quem dirá de tudo aquilo que circunda, né? Ainda que perifericamente, a situação de um veículo autônomo, com todas as consequências legais possíveis, né, sobre isso. E aí, você faz o quê? Né? Então, claro, são só alguns exemplos, né, que o Alexandre Moraes da Roça traz, mas que convida a gente a uma reflexão. Acadêmico de direito, pegando este exemplinho, a gente chega a uma conclusão. Não se trata só de uma disciplina, não mais se trata só de um direito digital, não mais se trata de um processo eletrônico. E sim, se trata de a gente poder entender a invasão transversalmente em todas as disciplinas. Você vai ter que resolver um problema já, levando em consideração institutos de responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa, né, regulação administrativa, inclusive questões, eventualmente, de direito do trabalho. Se me permite, dois exemplinhos bem simples aqui, professor, envolvendo tecnologia e questões jurídicas, enfim, né? Pega só, o motorista de Uber. Pô, o próprio Uber já tem carros sem motoristas. Né? São questões que daqui a pouco vão bater no judiciário, seja trabalhista lá no Fórum, na Justiça Federal, dependendo do contexto, mas vão bater. Né? Outras questões, né, que a gente pode... Se até um passado mais distante a gente se encantava lá com a ideia do Exterminador do Futuro, né, com o Robocop, em que naquele contexto havia uma substituição do sujeito humano por uma máquina, acredite, o Google já tem carro sem motorista. Nós, no Brasil, já temos decisões judiciais sem juiz. Né? Precisamos só passar agora para analisar a questão ética, claro, de toda essa evolução, de tudo que a gente tem feito, né, para superar esses desafios. Né? Só um alerta, né, nessa vibe de direito do futuro, é muito possível que vocês que estão assistindo aqui, é muito possível que você, professor, daqui a pouco se depare com alguém que diga assim, mas eu sou contra essas decisões por juiz robô. Aqui um parênteses, para ficar bem didaticamente, né, esclarecido. Decisões por juiz robô, elas existem. Agora, ele nunca, em nenhum lugar, nem aqui nem no mundo, em nenhum lugar, inclusive com base nas regras éticas emitidas pelas diretrizes da própria comunidade europeia, ainda não é, tá? Talvez no futuro, mas hoje não é possível que um robô julgue você. O que acontece é um pouquinho diferente. Primeiro no estágio de automação, depois no estágio avançado, né, de inteligência artificial com a confecção artesanal de algoritmos, que você humano, que você judiciário, que você juiz humano,
né, vai programar para que, com base nesses algoritmos, dependendo do caso concreto, chegue a uma conclusão, a uma sentença. Sim, isso é possível e isso vai existir. Isso já existe, na verdade. Mais especificamente, em razão da complexidade da confecção dos algoritmos, nós temos com muito mais frequência nas resoluções de demandas repetitivas, né? O que é muito notável, muito notório, muito óbvio, de certa forma. Mas algoritmos para resolver um julgamento, né? Um julgamento pelo juiz de caso um pouco mais complexo, aí é um pouquinho mais difícil. Aí envolve, sim, inteligência artificial e não mais só a automação. Por quê? Porque aí é muito delicado esse momento, né? Não sei se o professor já ouviu falar, não sei se o professor já ouviu falar daquele sisteminha do Compass, né, que é o sistema de algoritmos que nos Estados Unidos foi utilizado e tem sido utilizado para já aferir o índice de probabilidade de a pessoa se tornar a ser um reincidente no âmbito da criminologia. Praticou um crime, esse sistema já vai mapear, com base num formulário, perguntas e respostas, já vai formular a probabilidade de você se tornar reincidente ou não. Isso nada mais é do que uma tecnologia... professor, esses são todas novidades, né, que quebram com aquele paradigma, com aquele conhecimento que nós fomos adquirindo no decorrer da nossa graduação, no decorrer da nossa atividade jurídica. Então, agora nós nos deparamos com um novo mundo tecnológico, né? E ele fatalmente será inserido cada vez mais rápido no nosso dia a dia, né? Cada vez mais rápido. E nós fatalmente não teremos como deixá-lo de lado. Será uma obrigatoriedade nossa entendermos essa evolução e essa aplicação. Professor, o nosso tempo está acabando. Eu queria parabenizá-lo muito mesmo. O tema é muitíssimo importante. É um tema que nos traz, então, uma curiosidade muito grande, mas muitas dúvidas. Em especial, vejo aqueles acadêmicos que hoje estão adentrando no curso de Direito, que estão hoje também aí já prestes a se formar, e que necessitam muito deste conhecimento específico para que não fiquem, então, marginalizados, né, no sentido de ficar à margem Exatamente. do que efetivamente acontece hoje com a nossa sociedade. Porque não só o direito, todas as áreas hoje obrigatoriamente terão que se adequar às novas tecnologias, à inteligência artificial, às novas competências. Vêm aí as questões, então, jurídicas, também de privacidade nesse mundo hiperconectado, como nós estamos agora. Várias discussões surgirão. Fico muitíssimo agradecido pela sua participação. Nós tivemos aí vejam, neste mundo virtual, nós também enfrentamos alguns problemas que fogem, então, à nossa possibilidade de manutenção ou no sentido de manter até a nossa conexão. Nós tivemos um problema assim com a sua imagem, mas a voz aqui ficou muito bem claro. A sua palestra foi sensacional. E eu já deixarei aqui o convite, eu quero aproveitar para deixar o convite para que possamos, então, já numa data próxima, continuar esse bate-papo. Continuar, porque é de extrema relevância e não conseguimos exauri-lo agora, né, especialmente porque ele faz parte do nosso dia a dia, ele faz parte do nosso ensino, né, de forma bem intrínseca. Não é mais aquilo que nós víamos lá fora, externo ao direito, mas sim internalizado a ele. Eu gostaria, então, professor, que o senhor fizesse, já deixa o convite, e que o senhor fizesse, então, as suas considerações finais, porque o Instagram nos limita aqui o tempo. Certo, mas fico lisonjeado com o convite, com certeza faço maior questão de continuar nosso bate-papo. O assunto realmente é fantástico, desafiador, atual, relevante
né? E acho que, por demais, necessário. É preciso a gente enfrentar, é preciso a gente discutir, é preciso a gente amadurecer, é preciso a gente ouvir, inclusive, as vozes aí dos acadêmicos, né, para a gente debater, continuar esse debate que é maravilhoso. Professor Marcelo, fico mais uma vez muito agradecido pelo convite. Parabenizo você pela iniciativa, pelo trabalho que você tem feito. Tenho acompanhado o seu trabalho aí pelas redes sociais. Tá fantástico, fantástico mesmo. Penso que todo mundo ganha e principalmente a sociedade ganha com isso. Isso agrega bastante. Então, deixo um forte abraço para você, para todos os acadêmicos que assistiram a gente, aí, os demais profissionais, né? E me coloco à disposição aí para os próximos eventos, né? Se preciso for. Ok, professor. Novamente, então, obrigado. E já fica aqui o meu convite, tá? Só vamos combinar aqui uma data próxima e nós logo retornaremos aqui para continuar falar aí da inteligência artificial, dessas novas competências. Foi formidável o nosso bate-papo, tá? Eu agradeço muito a sua participação e até a próxima, tá bom, professor? Até a próxima, professor. Muitíssimo obrigado. Até. Um abraço. Pessoal, e para quem continua aqui na nossa live, nós tivemos, quem estava aqui nos acompanhando, viu que nós tivemos um pequeno problema ali com a transmissão do professor, só a imagem, né, mas conseguimos então ouvi-lo perfeitamente. É um tema de extrema importância hoje, nós temos que estar efetivamente, então, conectados, ligados, nós, do direito, ligados, não é, com essas alterações, com essas inovações tecnológicas que nos rodeiam. Então, eu quero agradecer a presença de todos, quem está aí, não é, o dedinho no coração aí do lado, mostra a presença. Quero deixar aqui os recados a vocês, então, que segunda-feira nós teremos a nossa aula de Direito Penal, toda segunda-feira aqui, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, a aula é transmitida. Quem quer participar da aula mais efetivamente, eu envio um material pelo grupo do WhatsApp, obrigado no coraçãozinho, estou vendo que o pessoal está colocando o dedo na tela, no coração aí, obrigado, tá? E eu envio, então, pelo grupo, basta você acessar lá na minha bio o link de acesso ao grupo do Instagram, esse grupo é só para transmissão de material, ok? Aí você recebe o material da aula lá no link, lá no grupo, tá? E pode acompanhar a nossa aula de segunda-feira, às 20 horas, com o material, não é? Isso dá um pouco mais de ênfase, você consegue entender melhor, né, aquela matéria discorrida da aula. Perfeito, pessoal? Muito obrigado, Johnny. Obrigado pela presença, Marcos, Gesiane, Ronei, Cleverson, Iago, a Patrícia. Muito obrigado, então, pela participação de todos, tá? Essas lives aqui que nós estamos falando e tratando de temas que envolvem advocacia, não é? Envolvem o dia a dia do advogado, do operador do direito, são de extrema importância a todos, para que a gente possa, então, interagir e dirimir as dúvidas que se apresentam a todos, ok? Nós temos também as lives das entrevistas no canal Professor Colasso, lá no YouTube, ok? Então, quem também quer rever as entrevistas anteriores com outros advogados que nós tivemos e outros profissionais de outras áreas também participarão dessas lives, podem ir lá, então, no nosso canal do YouTube, Professor Colasso, e você tem acesso, então, às entrevistas e os bate-papos anteriores, ok? Novamente agradeço, então, a todos e aguardo vocês nas nossas próximas lives, ok? Um grande abraço.